Já estamos aprendendo. Obrigado. Amém? Quando nós vemos a noite, eu também estou com calor. Também está mais quente. Então, se fosse eu mesmo, vai pronto. Amém, irmãos? Eu gostaria que os irmãos abrissem, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos estudando sobre os dons do Espírito Santo, da carta aos Coríntios, amém? Vamos ler 1 Coríntios 12, 28, amados. Ainda estamos nesse versículo, né? 1 Coríntios 12, 28. Gostaria que a igreja abrisse. E mais uma vez vai começar com a irmã Maria Lucineide, lendo esse texto, amém? 1 Coríntios 12, verso 28. 28? Isso. Coríntios 12, 28. Todos encontraram? Amém. Primeiro Coríntios capítulo 12, verso 28. E a uns, pois, Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Amém, amados? Nós já vimos um estudo sobre apóstolos, nós vimos sobre profeta, nós vamos ver agora sobre mestre ou doutores, né? Mestres ou doutores, amém? Então, que dom é esse, pastor? Dom de doutores, uma linguagem corrigida de doutores, a linguagem que eu estou atualizando fala sobre mestre, né? São todas aquelas pessoas, amados, com o dom de ensinar na igreja, né? Todas aquelas pessoas que têm o dom de ensinar na igreja, ou seja, tem ele o ofício de pastor ou não, né? Então os mestres, os doutores, eles expõem a verdade da revelação escrita de Deus, eles expõem a escritura, eles proclamam e explicam a palavra de Deus a outros de uma forma compreensível. São aquelas pessoas que ensinam na igreja, aquelas pessoas que expõem a palavra de Deus, né? A verdade revelada de uma forma onde as pessoas venham a compreender a palavra de Deus. Então, o dom de mestre, amados, ou de doutores, é uma capacitação espiritual, né? Que é dada por Deus, né? Para pessoas instruir a igreja, ensinar, né, a palavra da Bíblia de uma forma clara, com o objetivo de quê? Com o objetivo de edificar a igreja, de proteger a igreja de falsos ensinos, né? E de levar os crentes a um amadurecimento espiritual. E também levar os crentes a ter um compromisso com a verdade divina. Então, mas o dom de mestres ou doutores é sem dúvida um dos mais importantes. Esse dom é necessário na igreja do Senhor, né? E não é à toa que esse dom é mencionado em Romanos capítulo 12, do 6 ao 8, né? Como nós já estudamos aqui, a lista de dons espirituais de Romanos fala sobre dom de ensino, né? Dom de mestres. 1 Coríntios 12, 28, esse texto que nós lemos, e também fala em Efésios 4, 11, né? Que a uns o Senhor chamou para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Então, amados, o ensino da palavra de Deus, amados, ele é indispensável. É indispensável e de fundamental importância para o crescimento e a edificação da igreja. É muito importante, né, ter esse dom, ter pessoas capacitadas, qualificadas, né, pelo Espírito Santo de Deus para ensinar a palavra de Deus.
para que a igreja seja edificada. Vamos abrir Romanos 15, verso 4. Romanos 15, verso 4. Pela paciência, constância e pela consolação proveniente das Escrituras, tenhamos esperança. Amém. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Vamos ler Colossenses 1, 28. Amém? Colossenses capítulo 1, verso 28. Gálatas, Efésios e Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 28. amém? Colossenses capítulo 1, verso 28. Capítulo 1, verso 28. É porque ela está escutando mesmo. Isso é irmão. Amém? Colossenses 1, 28. Este Cristo, Colossenses 1, verso 28. sim, né? Não. Colossenses capítulo 1, verso 28. Aqui anunciamos assim. Colossenses capítulo 1, verso 28. Versículo 28. Este Cristo nós anunciamos. Isso. Era isso. É diferente, mas é a mesma coisa. Mas pode ler. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Amém? A linguagem diz assim: o qual nós anunciamos e advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Glória a Deus, através do dom de ensino. Vamos ler Colossenses capítulo 2, verso 7. Colossenses capítulo 2, verso 7. Amém? Nele
radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Amém? Colossenses 3, verso 17. Verso 16, aliás. Colossenses capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cantos espirituais com gratidão, em vosso coração. Então, mas por isso Deus vocacionou, comissionou algumas pessoas para serem doutores ou mestres. É fundamental, amados. É fundamental para o quê, pastor? Primeiro, para o ensino da Bíblia. Para o ensino da Bíblia. A palavra de Deus é para o quê? Alimento, para o crescimento espiritual. Só tem uma forma, amados, do crente ele crescer espiritualmente, é se alimentando com a palavra de Deus. Então é necessário que o Espírito Santo capacite pessoas para ensinar na igreja, para instruir, para ser iluminado pelo Espírito Santo, compreender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Porque é necessário, mas para o quê? Para o crescimento espiritual. A forma do crente crescer espiritualmente é através do conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. 1 Pedro 2, verso 1, Aí vamos ler o verso 2 e o 3 também. Amém? Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, por lei racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Amém? Ou seja, 1 Pedro capítulo 2, 1 ao 3, fica melhor assim, Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, que eu acho que é engano, de hipocrisias e inveja, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, Ou seja, nós temos o crente, todo crente tem que desejar, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. O que é esse genuíno leite espiritual? É a palavra de Deus, amados, é o ensino da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é para nós como um alimento. Como um alimento. Ela nos fortalece, ela nos edifica. A palavra de Deus nos santifica. A palavra de Deus nos firma na verdade. A palavra de Deus nos capacita, mas para nos mudar,
né, para nos transformar. Então tem que haver o que? Esse desejo, desejar ardentemente, né? E o apóstolo Pedro usa um exemplo assim como uma criança recém-nascida. O quanto a criança recém-nascida necessita do leite materno para o crescimento dela. O quanto ela deseja esse leite. O quanto esse leite é importante para o desenvolvimento dessa criança. Então a mesma coisa é a palavra de Deus, amados. Por isso é muito importante a igreja, amados, ter pessoas habilitadas para ensinar a palavra de Deus. Para que os irmãos cresçam espiritualmente. Para que os irmãos amadureçam espiritualmente. E só tem uma forma de amadurecer, amados. Só tem uma forma, é desejando ardentemente esse genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, né? E por isso, irmãos, a igreja ela tem que dar uma atenção especial ao ensino da palavra de Deus, amados. Tem que ter, irmãos. Tem que ter, né? Infelizmente, hoje em dia, o inimigo tem trabalhado muito para desviar essa verdade aqui. Né? O inimigo tem trabalhado no coração infelizmente, de muitos líderes e pastores, né? Com a tentativa de um crescimento a qualquer custo da igreja, muitas vezes escantear a palavra de Deus e começar a colocar coisas na igreja que vai atrair as pessoas, festivais, festas, né? Entretenimento dentro da igreja, coisas que atraem as pessoas. Mas, irmãos, o que vai fazer com que essas pessoas se firmem? O ensino da palavra de Deus, né? Esse ensino da palavra de Deus é que vai fazer com que o cristão ele amadureça, ele cresça para a glória do Senhor. Então, o método para que a igreja cresça, se fortaleça, para que cada um da gente se firme cada vez mais no Senhor, é desejar ardentemente o ensino da palavra de Deus, né? Lógico que aqui, amados, não é só a gente aprender, mas a gente praticar, né? Não é só saber, não é só o conhecimento, né? O conhecimento, logicamente, é necessário, é fundamental. Mas a gente vai adquirir esse conhecimento para quê? Para que a gente possa colocar em prática. E assim a gente possa desenvolver. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. 1 Timóteo 4, verso 13. Timóteo 4, verso 13. Persiste em ler e exortar, ensina até que eu vá. 1 Timóteo 4, 13. Isso é o conselho de Paulo. Amém? Isso é o conselho que Paulo está dando ao jovem pastor Timóteo. Timóteo era um jovem que ele estava pastoreando a igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo traz vários conceitos, porque a carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo é carta pastoral. São as cartas pastorais da Bíblia. É 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. São cartas pastorais, cartas que o apóstolo Paulo escreveu para pastores. Timóteo e Tito eram pastores. E o conselho é o que? O apóstolo Paulo dá: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, né? E ele diz: não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia e imposição das mãos do presbitério. Ou seja, o pastor Timóteo,
ele deveria, como pastor, né, se aplicasse à leitura, à exortação e ao ensino. Porque é muito importante, amados. Para o quê? Para o crescimento, amados. Não há crescimento verdadeiramente espiritual sem um verdadeiro ensino da palavra de Deus, amados. Não vai ser festa, não vai ser show dentro da igreja, não vai ser alguns mover que vai fazer com que o crente amadureça e cresça, não, amados. Para que o crente realmente amadureça é necessário doutrina, é necessário ensino. E para que haja esse ensino, nós vamos ver aqui também que todo pastor ele tem que ser apto para ensinar, senão ele não pode ser um pastor. Ele tem que ser apto para ensinar, ele não pode ser um cara preguiçoso para ler, para estudar, né? Para passar para a igreja. Ele tem que levar alimento sólido para a igreja. Então é necessário, mas o conceito do apóstolo Paulo é esse aqui, né? Para esse jovem pastor. Vamos ver Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10. Colossenses capítulo 1, verso 9 e verso 10. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhe conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. E 10. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Amém? Esse é o apóstolo Paulo falando para a igreja, né? Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeie de pleno conhecimento da sua vontade. Como é que o crente vai saber qual é a vontade de Deus? Ele vai saber através do ensino da palavra de Deus que está na Bíblia. Não tem outra forma da gente conhecer sobre a vontade de Deus, não, tá? Não é à toa que o Senhor, nosso Deus, deixou a Bíblia completa, 66 livros inspirados por Deus, né? Então, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeie em pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, amados, porque é necessário, mais uma vez, pastor, ter doutores e mestres na igreja, pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para ensinar na igreja, primeiramente, amados, para o crescimento da igreja espiritual. E esse crescimento vai vir através de quê? Do ensino da palavra de Deus. Então a igreja, mas toda a igreja deveria priorizar pregação e ensino da palavra de Deus, amados. A prioridade deveria ser essa, oração e palavra. Oração e palavra. Não está distraindo as pessoas, amados, porque enquanto muitas igrejas estão distraindo o povo, as seitas não estão brincando. Você chega numa seita da Testemunha de Jeová, os camaradas estão lá estudando para distorcer a palavra de Deus. E muitos testemunhos de Jeová muitas vezes batem na porta do
crente lá e bota muito crente dentro do bolso, amados. Usando versículos isolados da palavra de Deus. Enquanto tem muitos crentes atrás de brincadeira, de show, essas coisas, as seitas não estão brincando, amados. As seitas estão preparando, né? Estão preparando seus discípulos para saírem aí afora. E é o que nós temos visto aí. Então é necessário, amados, para o crescimento, amados, o ensino sistemático das Sagradas Escrituras. Para que o crente faça o quê? Ele cresça forte e sadio, amados. Para que o crente cresça forte e sadio, é necessário o ensino da palavra de Deus. Por isso, amados, o crente ele tem que desejar isso aí. E esse desejo, pastor, é até quando? Até o fim da nossa vida aqui, amados. Porque a palavra de Deus é fonte inesgotável de conhecimento. Quando a gente pensa que a gente sabe, a gente vê que não sabe de coisa nenhuma ainda. Tem muita coisa ainda para aprender, amados. Tem muitas coisas ainda para a gente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ver Hebreus 5, verso 12 ao 14. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade. Perguntar alguma coisa. Hebreus capítulo 5, do verso 12 ao 14. Vamos ver do 11, amados. Do 11 é melhor. Hebreus capítulo 5, do 11 ao 14. Amém? O qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? O autor de Hebreus aqui, amados, está advertindo aos crentes, alguns crentes de Hebreus que não tinham crescido, amados. Não tinham crescido espiritualmente. O tempo que eles tinham de crente, eles eram para ser mestres, e eles não eram. Tantos anos, irmãos, e não desenvolveram. Porque ele diz, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e de difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir, né? Pois com efeito, quando deveis ser mestres, né? Ser pessoas que já deveriam estar ensinando, ter um bom conhecimento, ser maduro na palavra de Deus, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Quais são os princípios alimentares dos oráculos de Deus, que é a palavra de Deus. A palavra oráculo significa escritura e palavra de Deus, né? E nessa linguagem fala sobre oráculos. Amém? Deixa eu pegar aqui, que aqui está meio. E vos tornasse como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, né? Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, né? Então, mas é necessário, mas que os crentes de hoje busquem crescer no conhecimento da palavra de Deus. Meu irmão, é impressionante, mas quando a gente conversa com alguns crentes de muitos anos de igreja, e a gente pergunta coisas
fundamentais da fé, irmãos. As coisas básicas da fé, como a doutrina da salvação. E tem muitos que nem entenderam ainda, mas em evangelismo, a gente já foi em vários evangelismos, e a gente já falou com crentes, amados. Aqui em Cachoeira Seca mesmo, eu já fui na casa de algumas crentes, e perguntei a elas sobre a salvação, e elas não souberam explicar. E eu perguntei, quanto tempo faz que a irmã é crente? Sabe, pastor, faz mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Meu irmão tem que crescer, amados. Tem que ter um verdadeiro discernimento. Para a gente discernir o que é certo e errado, tem que ter desejo, tem que querer crescer. E o crescimento aqui não é só aprender, não, amados, é também praticar. Colocar em prática também esse alimento, né? O crente não pode ter medo, amados, de querer crescer na graça e no conhecimento, não. Uma vez eu estava conversando com um irmão, né, e eu sei que tem muitos crentes que odeiam a doutrina da predestinação, né, que é uma doutrina bíblica, e tem um monte de crente que isso é heresia, que o diabo não sei o quê, não quero nem ouvir sobre isso. A gente tem que ouvir, amados, todos os decretos de Deus. Nós temos que aprender o que a Bíblia ensina, amados. É necessário o crente crescer na graça e no conhecimento. Mas tem crente, amados, que não tem esse desejo, não. Parece que para ele está tudo bem. Está tudo bem ser criança o tempo todo. Se levar uma doutrina mais sólida, tem crente que se escandaliza. Fica escandalizado. Crentes que não amadureceram, não são experimentados na palavra de Deus. E tem um monte assim, amados. Tem um monte assim. E é necessário, amados, que haja pessoas para ensinar essas pessoas. Mas também é necessário que elas também queiram aprender e crescer. É necessário elas virem para o culto de doutrina. É necessário elas em casa ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, para que esse crescimento venha, amados. Amém? Vamos ler Colossenses 2, versos 6 e 7. Colossenses 2, versos 6 e 7. Acho que a gente já leu isso. Não? Não, pode ser quem vai ler agora. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação e graças. Amém? Glória a Deus. Né? Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fossem ensinados ou instruídos, crescendo em ações de graça, amados. Glória a Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. É um texto bem conhecido nosso, né? Isso aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17.
inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito é o que aqui? Habilitado, capacitado para cumprir todas as exigências do ministério, né? Então é isso aí. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, assim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Como é que eu vou fazer a boa obra de Deus? Como é que eu vou ser capacitado? Através dos ensinos das Escrituras, através do ensino da Escritura, né? O obreiro, o pastor, o diácono, né? O mestre, né? Ele vai ser habilitado através do ensino da Escritura. Glória a Deus. Então, o dom de ensino, amados, ele é fundamental para o crescimento, para a edificação da igreja. Mas o dom de ensino também, amados, ele é para refutar as heresias. Porque existem muitos falsos ensinos. Existe, do jeito que tem os verdadeiros mestres de Cristo, tem os falsos. E os falsos muitas vezes usam também a Bíblia de uma forma deturpada, de uma forma distorcida, para enganar as pessoas, né? Então, o dom de ensino, amados, é necessário para refutar as heresias, capacitar o crente para discernir, amados, o que realmente é de Deus e o que não é, o que é um ensino saudável, um ensino verdadeiro, bíblico, e um ensino que não é. Como é que eu vou ter esse discernimento? Como é que eu vou aprender isso? Através, amados, do ensino da palavra de Deus. E para que haja esse ensino, tem que ter pessoas capacitadas, habilitadas pelo Espírito Santo, vocacionadas pelo Espírito Santo, para trazer esse ensino. Glória a Deus. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 e 15. 2 Coríntios 11, verso 13 e verso 15. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Olha, desde o tempo dos apóstolos verdadeiros de Cristo, amado, existem os falsos. Existem os verdadeiros mestres, os verdadeiros ensinadores da palavra de Deus, mas existiam os falsos. Lá em Corinto, amado, já existia falsos mestres, falsos apóstolos se introduzindo na igreja, amados. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele fala assim, né, 2 Coríntios 11, do 13 em diante. Ele diz: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, né? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Porque é necessário um dom de ensino para refutar esses falsos mestres, esses falsos apóstolos. Mais do que nunca hoje, irmãos, tem se levantado por causa de gente que é apóstolo de Cristo. Mais do que nunca hoje, cada vez que se aproxima da vinda de Cristo, mais vai aumentar a vinda de falsos profetas, amados. Falsos mestres.
E eles vão trazer, mas heresias destruidoras. Heresias destruidoras. Meus irmãos, não é brincadeira não, amados. Nós vemos aí tantas heresias sendo pregadas aí, tantas igrejas com falsos apóstolos, com falsos profetas, com falsos mestres. E essas igrejas cheias, lotadas. Eu não estou querendo dizer que toda igreja grande, mas é porque é uma igreja que tem um falso mestre, falso pastor, não. Tem muitos homens de Deus, para a glória de Deus, pastores, homens de Deus, que são verdadeiros mestres, têm ensinado a palavra de Deus, a igreja tem crescido, louvado seja o nome do Senhor. Mas existem seitas aí, amados. Existem muitas seitas aí, onde tem falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas, e tem ensinado heresias destruidoras. E uma coisa é certa, mas tem crescido. Tem crescido. Você olha essas igrejas aí que estão ensinando um falso evangelho aí, meu irmão, é multidões de pessoas, é incontável o número de pessoas que estão. Né? Desde o tempo do apóstolo Paulo já existia, desde antes já existia. Jesus advertiu sobre falsos mestres, falsos profetas. Os apóstolos advertiram sobre isso. Então, mas o bom de ensino é para refutar as heresias. Lá em Judas, verso 3, diz que nós temos que batalhar diligentemente pela fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. Batalhar, meu irmão, é guerrear mesmo, amado. Mas pastor, a gente é os crentes da paz, a gente é da paz, amado. Agora quando se trata com herege, com falso mestre, não tem esse negócio de paz não, amado. É confronto mesmo. Porque Jesus fez isso, os apóstolos de Cristo confrontaram os falsos mestres com seus falsos ensinos. Como é que eu vou confrontar eles? Ensinando a verdade, amados. A gente tem que combater o erro com a verdade. Não é se acovardando, amados. Então, se eu estou adquirindo um conhecimento verdadeiro, para que eu estou adquirindo esse conhecimento? Para ensinar outras pessoas. Para que as outras pessoas também cheguem a conhecer a verdadeira palavra de Deus. Vamos ver 2 Pedro 2, verso 1 ao 3. 2 Pedro 2, 1 ao 3. Meus irmãos, esse aqui, meu irmão, esse texto denuncia agora os falsos mestres da atualidade. Como é que eles agem? Esse texto aqui você lê, é mesmo que está tirando a radiografia de muitos falsos mestres hoje, e falsos profetas hoje. O que é que eles estão fazendo com a fé? Estão fazendo o comércio da fé. O comércio da fé. Né? Esse texto aqui, Pedro já falou aproximadamente há mais de 12 mil anos atrás, sobre como seria, né? Como é esses falsos mestres já tinha na época dele. 2 Pedro 2, do 1 ao 3.
Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós o quê? Na igreja, amados, entre os crentes. Assim haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, ou seja, disfarçadamente, de uma forma, mas que nem todos vão conseguir perceber, né? Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ensinos falsos, ensinos distorcidos da palavra de Deus, heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, né? E por causa deles será infamado o caminho da verdade, né? Também movido por avareza, o que a avareza, amor ao dinheiro, amor à riqueza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. É com a palavra de Deus, não, palavras fictícias, histórias inventadas, fábulas, palavra que muitas vezes o povo quer ouvir, né? O que é que vai acontecer? Para eles o que esses falsos mestres, o juízo lavrado ao longo do tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Já está preparado o caminho desses camaradas, amados. Esses são falsos mestres, amados. Pastor, nessas igrejas nunca teve problema um texto desse. Nunca. Rapaz, eu vou dizer uma coisa ao meu irmão. O cara vai nas igrejas hoje em dia, assim, não é o criticando não, mas que Deus abençoe, assim, eu sei que existem estrelas verdadeiras, tem muitas, mas a maioria, meu irmão, a gente não escuta pregação nas cartas dos apóstolos, a gente não escuta bem muito de pregação no livro da Bíblia, não. A gente olha e diz, oxi, não tem, irmãos, não tem pregação da carta do livro da carta de Paulo, as cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João. É difícil para a gente ver isso aí. Tem igrejas aí que já não falam mais nem do inferno. Tem muitos que nem creem mais na existência do inferno eterno. Acham que isso é uma fábula. É muita coisa, amados. Então o que é que acontece, amados? Esses falsos mestres, amados, vão trazer heresias destruidoras. E diz até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão suas práticas libertinas. Esses falsos mestres aí, daqui do qual Pedro está falando, eram aqueles falsos mestres liberais, né? Como muitos hoje em dia né? Que o crente é salvo de qualquer forma, de qualquer maneira. É a falsa graça. É a falsa graça. É a graça que o crente pode viver a vida de todo jeito, mas ele vai ser salvo de todo jeito. E aí o cara anda escandalizando o reino de Deus, com a vida na prática miserável do pecado, o nome do Senhor está sendo escandalizado, né? E por aí vai, mas eu vi um falso mestre desse aí ensinando aí. Na internet estava mostrando esse camarada numa igreja grande lá, ensinando que o camarada que ele é homossexual, mesmo ele continuando sendo homossexual, ele vai ser salvo. Porque ele não vai herdar o reino de Deus, mas ele vai ser salvo. Como se fizesse essa separação do reino de Deus da salvação. Não, você não vai herdar o reino de Deus, mas você é salvo em Cristo Jesus. Aonde, meu irmão? Não só homossexual, como qualquer pessoa que vive na prática do pecado, mas prática é uma pessoa que vive constantemente pecando por prazer, por satisfação, né? Vive nessa prática contínua. Onde essa pessoa nasceu de novo, amados? Aonde houve uma regeneração? Mas tem muitos falsos mestres ensinando isso aí, amados. E essas
igrejas são cheias. Eu não estou dizendo aqui, amados, que o crente não comete pecado, não. Que o crente não comete falha, que ele é infalível, não. Eu estou falando aqui, amados, de pessoas que não houve uma regeneração, que tem uma vida na prática da imoralidade, da imundícia, e essa pessoa diz que é salva pela graça de Deus de qualquer jeito. Não é assim, amados, que a Bíblia ensina. Não é assim. Não é assim. Então esses falsos mestres, amados, não seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade, como tem sido infamado o caminho da verdade por causa desses falsos mestres. Quando não é isso, amados, é movido por avareza, fazendo comércio da fé. Falso mestre, amados, é virado para fazer da fé cristã um comércio. Tudo que rola nesses homens é dinheiro, riqueza. O que eles querem saber é dinheiro. É dinheiro. Tudo, o centro de tudo é dinheiro. Será que isso não há hoje em dia, amados? Será que nós não vemos esse falso mestre muitas vezes na televisão aí, sugando tudo das pessoas aí, fazendo uma lavagem cerebral na mente do povo, pregando um falso evangelho aí, que não é o evangelho de Cristo? Nós temos visto isso, amados. Essa carta de Pedro ela é atual, por isso que a palavra de Deus, amados, ela é sempre atual. Nós estamos vendo isso aí, amados. Como tem falsos mestres aí na televisão, meu irmão? Fazendo o comércio da fé, o show da fé. Os caras podem de rico, irmãos, através do falso evangelho, através da fé das pessoas. Isso tem acontecido, irmãos. Vamos ver 1 João capítulo 4, do 4 ao 6. 1 João capítulo 4, do 4 ao 6. Amém? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque realmente são de Deus. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Irmãos, os falsos profetas vão ser aplaudidos pelo mundo. Vai estar lá a Rede Globo botando um falso profeta pregando lá. E vai estar todo mundo admirando. Para confundir a mente das pessoas. O que é que ele está falando? O que é que ele está ensinando? Está falando sobre pecado? Está falando sobre conversão? Fala não, amados. É só palavra de autoajuda. É só filosofia humana. É só palavra que vai agradar o povo. E até a Rede Globo, irmãos, está passando agora show gospel, está passando pastores que estão pregando um evangelho distorcido, um falso evangelho, e o mundo aprova esses homens. Por quê? Porque diz, né? O que é que diz aqui? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão fala da parte do mundo, eles falam o que o mundo quer ouvir. O que o mundo quer ouvir. E o mundo os ouve. O mundo os ouve. Os incrédulos, os perversos, que não, isso aí é o mundo de
Deus. Por que diz que é homem de Deus? Porque ele não está combatendo, amados. Não está combatendo o pecado, não está falando palavra de arrependimento, de mudança de vida, palavra de compromisso com Cristo, né? Palavra de se tornar uma nova criatura, não está falando de céu, de inferno, está falando aquilo que o mundo quer ouvir. E o mundo vai ouvir, o mundo ouve. Então a multidão aplaude. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, porque eles pregam, os apóstolos pregavam o verdadeiro evangelho. Os de Deus vão ouvir. Aqueles que não é da parte de Deus não nos ouvem. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Está você pregando a palavra de Deus, a Bíblia, ensinando a Bíblia, tem pessoas que dizem que é crente e não quer ouvir. Eu não acredito nisso não é assim não. É estranho esse negócio, amados, porque o que o apóstolo João diz aqui, nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Como é que o camarada é crente de verdade, tem o Espírito Santo de Deus, ele não vai querer ouvir uma mensagem bíblica verdadeira? O estudo bíblico ele não vai aceitar. Tem coisa errada, amados. Então, amados, o dom de ensino é para refutar as heresias e também os falsos mestres, que tem um monte, amados. E muitos seguirão as suas práticas e seguirão o que eles estão pregando aí. Porque eles falam da parte do mundo. E o mundo ouve. E o mundo aplaude. E o mundo diz: isso aí realmente é homem de Deus, só profeta de Deus, só fala de amor, não fala de justiça, não fala no Deus santo, no Deus que é fogo consumidor, né? No Deus do qual vamos se converter e se arrepender dos seus pecados. Não falam de pecado, não falam na existência do inferno. Muitos dizem que o inferno não existe, não, isso é invenção. Tem muitos pastores aqui que não creem mais na existência do inferno. Pastores se tornaram pastores liberais, que um monte de coisa que a Bíblia tem, eles não acreditam que é verdade. Eles não acreditam que toda a Escritura é inspirada por Deus, eles acreditam apenas naquilo que eles querem. E é o que nós temos visto hoje, amados. Então, amados, é necessário, amados, por quê? Porque, amados, nesses dias que antecedem a vinda de Cristo, o número de falsos ensinos crescerão ainda mais, né? Crescerão muitos falsos mestres e falsos profetas. Cada dia que estiver se aproximando da vinda de Cristo, o número de falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas vai aumentar, amados. Vai aumentar. É o erro as pessoas achar que todo mundo que fala no nome de Deus é de Deus. Não, eu recebo em casa, né? Está falando no nome de Deus, está lá no testemunho de Jeová, não é de Deus. Quem fala de Deus, não seja bem-vindo aqui. O camarada está lá levando uma heresia destruidora, está dentro do lado da pessoa. Está os mormons na porta do povo, como abrir na porta dos mormons, chamando até de irmãos, né? Está os caras da seita aí, a igreja dos seus irmãos, não, nós temos que estar unidos, somos uma só família. Não, amados, não é não, é uma família se for a igreja verdadeira de Cristo, a igreja que prega o verdadeiro evangelho, que tem mestres que pregam a verdadeira palavra de Deus. Se for seitas, se for falsos mestres, amados, não é nossos irmãos. E nós não devemos ter comunhão, nós não devemos participar das obras infrutíferas das trevas, desses obreiros fraudulentos que se transfiguram em obreiros e ministros de Cristo. Que comunhão há, amados? Que comunhão há de Jesus com o diabo? Não há comunhão nenhuma. Que comunhão há do verdadeiro mestre com os falsos mestres? Nenhuma. Pode falar. Na minha família, meu sobrinho, da parte do meu irmão,
Testemunho de Jeová, morros, aquilo é só uma misericórdia. Tem uma loja de celular, minha amiga da prefeitura, do Alaf. Sim, é meu sobrinho. E ele tem um que chama Moroni. Eles são. É meu sobrinho, ali legal. Desde quando ele trabalhou lá na. Aí ele passou para ali. São 4 irmãos. Tem um que é especial. Esse é meu sobrinho. Ou ele carrega meu irmão da ponta da rua até na esquina lá embaixo. A com ele dessa seita. Quando a gente estudar sobre seitas e heresia, né? Depois que a gente estudar esse estudo sistemático, nós vamos estudar sobre seitas e heresias. Nós vamos estudar sobre os mormons, nós vamos estudar sobre os adventistas do sétimo dia, que muitos acham que é uma igreja genuína, não é, tem muita heresia. Testemunho de Jeová, Congregação Cristã do Brasil. Eles estão salvos. Hã? Essas pessoas estão salvas dessa Não. seita. Você está querendo no falso Cristo, no falso evangelho? Mas não tem um guia alegre no versículo desse, Jesus. Sim, Mas mesmo assim, alegre, se não pregar a verdadeira palavra, ele não aceita, né? Claro. Porque já a mente dele já está. Irmã, porque tem que ser o convencimento do Espírito Santo, né? Mas mesmo A assim, obra do Espírito a Santo. mente dele já está cauterizada com aquilo ali que eles aprenderam, né? É, mas é o que nós vemos aqui, quem é de Deus não sou, quem não é de Deus não sou. Nisso conhecemos o espírito do erro e o espírito da verdade, né? Então, o próprio Jesus Cristo pregou. Quem foi o pregador melhor do que Cristo? Muitos não ouviram Cristo. E Jesus Cristo disse: sabe por que vós não credes em mim? Porque vós não sois as minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouviram a minha voz e o nosso conheço me segue. E eu lhes dou a vida eterna e ninguém arrebatará nas minhas mãos. Se não for de Cristo, minha irmã, se não for de Cristo é complicado. Amém? Então, amados, nesses dias que antecedem, antes da vinda de Cristo, o número de falsos ensinos e falsos mestres vai crescer. Cada dia mais vai crescer, amados. Porque, como está previsto na própria Sagrada Escritura. Vamos ver Mateus 24. Mateus 24, verso 11 e depois o verso 24. Mateus 24, verso 11. Mateus 24, verso 11. E surgiram muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Amém? Amém. Levantar-se-ão, na linguagem que eu tenho aqui, diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Né? Vamos ver o verso 24, Mateus 24, verso 24. Quem vai ler agora o verso 24? Mateus 24, verso 24. Aqui na minha Bíblia, levantaram falsos profetas em grande número. Grande número, certo? Isso, muitos. É o que a gente está vendo, irmão. É com força, né? A escritura nunca foi tão cumprida, ele está sendo cumprida. Apóstolos e profetas hoje têm com força. Profetas depositaram no coração deles, e não é a Bíblia que eles estão falando. Né? Mateus 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio que, se possível, enganaria até os escolhidos. Amém? Porque surgirão falsos cristos, mas já tem surgido muitas pessoas dizendo que é Jesus. Né? Aqui mesmo tinha um no Brasil, né? Aquele camarada que era uma piada, Henrique Cristo. A
apareceu na Globo, na SBT, dizendo que era Cristo, que era a reencarnação de Cristo, aquela palhaçada toda, né? E outros países aí tem muitos aí dizendo que são Cristo. Já surgiu muitos dizendo que era Cristo, né? Mas diz assim, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. O que é que esses falsos profetas vão fazer? Operando grandes sinais e prodígio para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. Se possível, mas não vai ser. Os eleitos de Deus eles não vão conseguir enganar. Mas se fosse possível, sim, mas não é possível. Não é possível, mas vai enganar outras pessoas. Porque eles vão fazer o quê? Sinais, maravilhas, vão fazer curas, vão fazer milagres, amados. Vão fazer milagres. Né? Então, amados, nesses dias que antecedem a vinda de Cristo, o número de falsos ensinos, falso profeta e falso mestre vai crescer com força. Né? Vamos ver 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. Quero ver se eu termino essa parte. 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. Estamos terminando, viu? Falta 5 versículos. Se tivesse sentado ali, né? Tá certo? 1 Timóteo, capítulo 4. Tá. 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. Não, 4, 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, tá certo. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamento de demônios, que vêm indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelos que são fiéis e conhecem conhecedores da verdade. Amém? Ora, o Espírito afirma expressamente, o Espírito aqui é o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo hoje afirma? Mas por meio das Escrituras. O Espírito Santo, por meio das Escrituras, repetidas vezes, adverte sobre os falsos mestres e os falsos profetas. E diz assim: olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? Abandonar a Cristo, abandonar a fé cristã, né? Por obedecer a espíritos enganadores e ensino de demônios. Ensino de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. Ou seja, eles próprios têm a consciência deles cauterizada. A consciência deles está totalmente insensível para a verdade. E eles ensinam o quê? Doutrinas de demônios. E as doutrinas de demônio aqui, amados, estavam relacionadas ao asceticismo religioso. Aqui é assim, não tem muitas outras doutrinas, mas aqui eles proibiam casamento, proibiam os filhos de comer determinados alimentos, né? Isso era o quê? Isso era doutrina de demônio. Esse aí por aí faz isso. Tem seitas aí que acrescenta o que Deus não mandou, né? É o quê? É pecado você fazer isso, pecado você fazer aquilo, não é que está na Bíblia isso. Esse asceticismo religioso, né? Essas regras religiosas de querer proibir coisas que a Bíblia não proíbe, que o crente não pode fazer. O crente não pode ir para a praia, se for para a praia está pecando, vai para o inferno. Se a coitada da irmã se maquiar, usar um batom, um brinco, misericórdia, está no inferno. Isso é doutrina, mas aqui, essas proibições aqui, proibir casamento, abstinência de alimento, né? Essas coisas aqui,
Paulo chama isso de doutrina de demônios e chama a apostasia da fé, essa falsa santificação. E hoje tem muito, amados, aí. Tem muito aí, tem muitos falsos mestres aí, né? Colocando o seu asceticismo religioso, suas regras, né? Como se fosse algo que está na palavra de Deus, que Deus já não tem nada a ver, amados. Não tem nada a ver. Aqui eles proibiam casamento, aqui eles proibiam o cinema de determinados alimentos, né? Como Paulo fala aqui, que proíbe casamento e exige a abstinência de alimento, que Deus criou para ser recebido com ações de graça pelos fiéis, por quanto conhece plenamente a verdade, porque tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, né, é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Mas hoje existe, amados, e muitos apostatarão da fé, por dar ouvido a espíritos enganadores e ensino de demônios. Ensino de demônios, né? Então, o dom de mestre, amados, de doutor, esse dom é essencial, irmãos, para que a igreja se fortaleça, para que a igreja seja edificada, para que os cristãos cresçam espiritualmente na graça e no conhecimento e para refutar as heresias. Por isso que muitas seitas dessas aí não querem que as pessoas que fazem parte delas estudem a Bíblia. Eles não querem, não. Eles não querem. Por quê? Porque no momento que as pessoas começarem a estudar a Bíblia, vai conhecer a verdade vai libertar elas. E elas vão dizer: eu estou fazendo o que aqui nesse lugar? Porque isso aqui está ensinando coisas totalmente distorcidas do que a palavra de Deus fala. Então, mas é importante o mestre, o doutor da igreja, para refutar, combater as heresias. E é bíblico, amados. Talvez tem pessoas que digam assim: mas rapaz, tem pastor que é tão crítico, que fala tanto das seitas, das igrejas dos outros. Meu irmão, a gente não está falando, irmãos, da igreja verdadeira de Cristo, não. Nós estamos falando de seitas e falsos mestres que trazem heresias destruidoras, que nem o apóstolo Pedro falou, e a Bíblia manda a gente combater essas pessoas. E tem muitos pastores aí que quer ficar bem na fita com todo mundo, vem com esse falso amor, essa falsa comunhão. Não, nós temos que amar todo mundo, abraçar todo mundo. Não é assim não, mas se a Bíblia manda não. Se tratando de lobos devoradores, falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, meu irmão, a gente tem que refutar mesmo, né? Vamos ver Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versos 7 ao 11. Daqui a pouco estamos encerrando. Tito 1, de 7 ao 11. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém
tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Por torpe e ganância. Veja o que o apóstolo Paulo manda para o bispo aqui, que é o pastor. Bispo e pastor é a mesma coisa, né? Eu só vou ler do 10 em diante, isso porque existem muitos insubordinados, né? Paradores, frios e enganadores, especialmente nos da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe de ganância. Iam nas casas dos irmãos lá, ensinando heresias, ensinando coisas distorcidas da palavra de Deus por torpe de ganância. E o que é que o apóstolo Paulo diz? É preciso fazê-los calar. É preciso fazê-los calar. Então, meu irmão, a gente tem que ensinar o certo. E a gente tem que denunciar mesmo, amados. Tem que denunciar mesmo. Porque as pessoas só vão saber quem é os falsos mestres se nós falarmos quem é os falsos mestres. E nós não estamos acusando não, mas é pela própria palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus mostra isso. E esses homens, amados, eles ensinam que não deve por torpe de ganância. Eles não estão preocupados com a verdade de Deus, não. Porque eles estão preocupados, mas é com o bolso deles. É dinheiro, é vida boa. É dinheiro. Está nem aí, amados. Está nem aí. Por isso que eu digo à congregação aqui: não se engane, amados. Não se engane com templos bonitos, não se engane com igrejas cheias demais. Mais uma vez eu estou dizendo, não é toda igreja grande e bonita que não é de Deus, não. Tem muitas que são de Deus, mas tem muitas que são seitas. Tem muitas que são seitas, amados. E, amados, nós, principalmente os pastores, eles têm que refutar e combater as heresias. O pastor vai falar de Iracundo. Deixa eu ver aqui, qual é o verso mesmo? é 7. Verso 7. Cacível. Aqui tem falando de cacível. Não sei aí na tua Bíblia aí. É o 7. 7. Bem iracundo. Iracundo vem ira, eu acho, através disso aí. A minha palavra de brinquedo. Amém. Brinquedo. Amém. Vamos, está já na hora, irmãos. Vamos em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3 e 4. 1 Timóteo 1, verso 3 e 4. Só alguém fala briguento. Briguento, né? Amém. O que aí, pastor Paulo? 1 Timóteo capítulo 1, irmão, verso 3 e 4. 1 Timóteo, verso 3 e 4. Quando ela estava de viagem rumo à Macedônia,
Pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para amoestar certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Amém? O apóstolo Paulo ele fala que quando ele estava de viagem para Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso. Ele estava rogando, pedindo para que Timóteo continuasse em Éfeso. Para quê? Para admoestar a certas pessoas. Essas certas pessoas aqui, amados, se referem aos falsos mestres. Alguns comentaristas dizem isso. Que eles eram poucos em números, mas exerciam uma grande influência no meio da igreja. Então, para admoestar a certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas, genealogias sem fim, que antes promove discussão do que o serviço de Deus na fé. Né? Então, Timóteo estava ali, amados, para supervisionar a igreja, cuidar para que esses falsos mestres não ensinassem essas suas heresias, que causavam o que na igreja? Divisão. Causava o que? Promove discussões e não edifica. Né? Então, nós vemos, amados, que é necessário, amado, combater essas heresias. E os falsos, os verdadeiros mestres, os doutores, vai ser os que vão ensinar a igreja, para que a igreja se permaneça firme na verdade. Para que a igreja não venha, mas os irmãos não venham ser como aqueles irmãos que é levado por todo vento de doutrina. Aqueles crentes que não têm discernimento nenhum, amados, que chega em qualquer seita aí e diz, mas rapaz, Deus é maravilhoso, eu fui no fundo ali uma bênção, tomada pregando um monte de heresia, e o crente lá dando glória a Deus, aleluia, falando em línguas, né, pulando, dançando, dizendo glória, e a heresia comendo lá. Então, irmãos, é o dom de mestre, o dom de doutor, esse dom é a habilidade dada pelo Espírito Santo de interpretar o texto bíblico de forma correta, esclarecer e explicar para que as outras pessoas, para capacitar essas pessoas, transmitindo a verdade de Deus, a igreja com clareza e autoridade, promovendo o quê? O amadurecimento, crescimento, protegendo a igreja de falsos ensinos e falsos mestres. Para a semana nós vamos ver mais alguma coisinha sobre esse nome. Então Deus possa nos abençoar mais. É necessário, amados, que Deus na igreja levante doutores, levante mestres, pessoas capacitadas para ensinar a verdade da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus.